Muito bem, nós estamos aqui, vamos conversar com a dona Marilza Moraes Silva Reis. É isso? Reis Moraes Silva. Moraes Silva, muito bem. Dona Marilza procurou reportagens de uma retorgente e nos informou de uma denúncia, de certa forma, uma denúncia muito grave. E nós então resolvemos gravar esse vídeo com ela, onde ela vai relatar o que estava ocorrendo. A dona Marilza, ela era secretária-geral do FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Mato Grosso. É isso? Isso mesmo. Dona Marilza, conta para nós aí o que é que a senhora tem para denunciar de tão grave. Então, Marcelo, eu vim desde 2020, 2021, que a gente vem fazendo uma denúncia sobre as prestações de conta e falta de transparência nas finanças da FETAGRE. Para os ouvintes, né, para pessoas que vão estar nos assistindo, a federação ela é uma entidade sem fins lucrativos, mas ela depende dos associados do sindicato de base, bem como os acordos trabalhistas de assalariados e assalariadas rurais. E eu notei que tinha algo errado nas finanças da FETAGRE e falta de transparência, uma má administração e uma probabilidade administrativa gigante. Fiz a primeira denúncia. Nessa primeira denúncia houve uma assembleia dos sindicatos, onde expulsaram o secretário de Finanças da época e ficou o presidente e mais dois diretores, que a CONTAG prometeu uma auditoria para levantar se realmente quanto daria esses problemas. E a auditoria é essa que está aqui na minha mão. A auditoria é essa que está na sua mão. Esse é um documento, aonde consta aqui, um documento que nós temos aqui, recebemos da dona Marilza, um déficit que seria apurado no valor entre os exercícios 18, 19 e 20, com um déficit total de R$ 1.132.534,50. Isso. Então esse é o documento da CONTAG, que foi o relatório feito por essa auditoria das denúncias que a senhora encaminhou desde 2018, se não me engano, na prestação de contas, né? 18, 19 e 20. Muito bem, então a senhora começou a denunciar e a senhora enviava essas denúncias para onde? Eu respeitei o estatuto, Marcelo. Eu segui cegamente o estatuto da federação. Fiz a denúncia para a diretoria teria que ter afastado, na época o diretor de finanças não afastou. Depois eu fiz a denúncia aos diretores em cima do presidente. Quem era o presidente na época? Nilton José de Macedo. Esse que é o alvo das suas denúncias. Sim. Ele está afastado agora. Hoje ele está afastado, mas para concorrer à eleição, pré-candidato. Ele é pré-candidato, tudo Isso. bem. Tá. E quem é o presidente atual da FETAG? Hoje é o Reginaldo. O Reginaldo. Reginaldo Gonçalves Campos. Muito bem. Eu vi que a senhora tem uma notificação que a senhora nos apresentou aqui. Isso. Na verdade, tem uma mesa cheia de documentos aqui que eu peguei os principais. Se eu for olhar todos, eu vou passar uma semana olhando e olhar lá. E aqui tem uma notificação que dá do dia 15 de junho de 2022, que diz que a senhora vai ser convocada uma assembleia extraordinária, né? Apresentando, que a senhora poderia apresentar a defesa, dona Marilza Reis Moraes da Silva, secretária afastada. O que significa essa notificação aí? Então, Marcelo, significa o seguinte: quando eu fiz as denúncias contra os diretores de finanças e o presidente, a diretoria optou por não afastar o presidente nem o financeiro das suas funções. Após a assembleia do dia 29 de junho de 2021, que foi uma assembleia manipulada, maculada, sindicato que tinha que votar com caso 2 homens e 2 mulheres, votou com 3 homens, sindicato votou com 2 homens, sindicato votou com um homem só, sindicato que não estava na listas do sindicato em dias, apareceram lá na assembleia para votar. Na hora que eu fui fazer a fala, me vaiaram, parecia um bando de maritaca, me vaiando, me chamando de nomes horríveis, que eu já vinha fazendo. Realizando. Alguns sindicatos olharam as denúncias, olharam as provas. E outros sindicatos que manifestaram depois... Quantos sindicatos envolvem esta federação? 121. 121. Aí alguns sindicatos, Marcelo, não quiseram ouvir as provas, aprovaram para não haver a expulsão do presidente na época. Uma espécie de impeachment. Isso. E aí, pasme,
Isso foi 29 de junho. No dia 16 de julho, esses mesmos sindicatos, juntamente com os diretores, vou deixar bem claro, os diretores masculinos, que é uma ala masculina machista, fizeram um afastamento. Me afastaram das minhas funções. A senhora não foi a única, pelo que eu percebi. Não, eu e a conselheira Leudislene. Por que a conselheira Leudislene? Porque a colega era do Conselho Fiscal e fizemos todo esse trabalho dessas provas que você já deu uma olhada aí. E afastaram eu e a conselheira, dizendo que nós caluniamos o presidente, mesmo tendo um relatório da CONTAG, uma orientação de uma comissão para averiguação, mesmo apresentando vários fatos que houve a má administração e improbidade administrativa. Optaram por nos afastar. Nesse mesmo segmento, o presidente, Nilton, juntamente com o jurídico da FETAGRE, deu uma autorização para que eu pudesse realizar uma eleição em Chapada. Chapada de Guimarães, Chapada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapada. E eles pedem expulsão que diz que eu feri o estatuto, mesmo baseado com parecer jurídico, um documento do presidente. Que isso você já nos apresentou. Já apresentei, aqui. Acompanhada pelo secretário de Finanças, Jovenir. Inclusive, o machismo na FETAGRE é tanto, que o Jovenir continua lá, recebendo seu salário e exercendo sua função. E ele nos acompanhou, como você viu fotos, como você ouviu atas de Chapada. Vocês duas foram excluídas. E ele não. E ele não. Por que nós duas? Porque nós duas denunciamos a má administração e a improbidade administrativa da FETAGRE. Muito bem. A senhora está nesse movimento de trabalhadores rurais desde que ano? Desde 1997. Mas a senhora entrou na federação em 2018? Em 2018. A senhora é da cidade de? Nova Bandeirantes. Nova Bandeirantes. Bom, as denúncias que a senhora faz são gravíssimas, né? A senhora procurou uma reta, obrigado pela confiança. Nós, claro, vamos ouvir também as outras partes, mas, a princípio, a senhora encaminhou essa documentação toda ao Ministério Público. Sim. Então a denúncia vai ser chegada ao Ministério Público. Ao Ministério Público. E a senhora quer que a Justiça restabeleça e apure as provas que a senhora está apresentando? Sim, não só apure as provas que eu estou apresentando, Marcelo, como também que a Justiça olhe todos os sindicatos. Eu não vou falar somente o sindicato que apoia a situação, porque o sindicato que manda um documento dizendo que você caluniou um presidente, com um parecer desse, sem analisar provas, como será esse sindicato lá na base? Então, assim, que seja uma averiguação em todos os sindicatos. Faça uma pesquisa em todos os sindicatos. Será que todos eles estão prestando conta corretamente? Será que o dinheiro do trabalhador são valorizados? A senhora falou que a senhora está indignada. A sua indignação, queria que a senhora relatasse isso. A minha indignação, porque a maioria das mensalidades, quem paga o diretor, Marcelo, é o trabalhador. Quanto ganha um diretor aproximadamente? 4 salários, né? 4 a 5 salários, com gratificação de alimentação, direito de vale alimentação, vale transporte, vale celular. Como assim vale celular? A ligação, né? Ligação, ele ganha um crédito para celular, um valor X. Na época que eu estava lá, eu tenho toda a espécie de pagamento. R$250 de celular. Uma conta de celular. Isso. Então quer dizer que dá mais de 5 mil só de salário, 5.500, mais... Se for analisar, sim. E sai do E dinheiro a senhora recebia também esses valores? Não, quando eu estava lá, ainda estava um salário menor. Depois que eu saí, eu tenho a informação que eles aumentaram o salário deles. Tá, isso é feito via assembleia ou é feito por... Como é que é? O correto seria via assembleia. Certo. Inclusive, Marcelo, o meu corte de gratificação que eles fizeram, que eu estou desde 16 de julho sem receber, um corte de gratificação como retaliação, era poder da Assembleia fazer. Só o Conselho Deliberativo, estatutariamente, só ele poderia fazer isso. E eles fizeram isso, eles fizeram um corte de gratificação e me afastaram. O que me deixa indignada é que o trabalhador levanta 3h30, 4 horas da manhã para trabalhar, para tirar o seu leite, para vender, vende uma dúzia de ovo, vende um frango, faz uma diária para manter seu sindicato da base em dias. E quais são os benefícios que o sindicato traz para ele? A gente faz emissão de DAPRE, acompanhamento da Previdência Social, da entrada de auxílio maternidade, salário, pensão por morte, auxílio doença. Faz, no caso, no meu município, eu vou dizer a minha casa, a gente faz palestra com jovens, enquanto da juventude, a gente leva promotores para dar palestra, a gente tem todo um trabalho social voltado ao trabalhador. Inclusive, a gente tem um alojamento
que acolhe os trabalhadores do assentamento e os assalariados rurais que precisam se locar na cidade. A gente tem um alojamento lá à disposição. Esse é meu sindicato. Isso, Marcelo, quando eu fui eleita, que eu vim para a federação, eu imaginei que eu faria isso no Estado. E não era só no meu sindicato que eu poderia, sabe assim, levar aquilo que deu certo no meu sindicato aos outros sindicatos. A senhora começou a fazer essas denúncias aos órgãos internos lá e a CONTAG também, né? A CONTAG está ciente. Sim, fui prejudicada pela CONTAG através do presidente Aristides, que me prometeu uma auditoria, que me prometeu que depois que fosse expulso o secretário de Finanças, seria averiguada as denúncias que estavam sendo feitas e que o mesmo tomaria providência. Não foi tomada providência nenhuma. Eu alertei o Aristides que não haveria essa comissão que foi pedido no relatório. Essa comissão não aconteceu, Marcelo. Houve a prestação de conta de 2021, mas não foi apresentada essa comissão dizendo se realmente... dentro da auditoria isso, que foi feita aqui. Se existe fraudes e erros, porque a auditoria é clara. Dona Marilza, para o público poder entender, então a senhora encaminha esses documentos ao Ministério Público pedindo uma resposta e averiguação. Isso. Outras denúncias também existem aí. Existe, né? Marcelo. Existe várias delas. Inclusive, a senhora denuncia aqui um possível assédio. Sim. Sofrido pela senhora ou por terceiro? Por terceiros. O assédio moral que cometeram comigo já está escancarado para todo mundo ver. Comigo foi um assédio moral, mas com o terceiro há outros assédios sim, Marcelo. E tenho certeza que aparecerá outras vítimas. Ok. Bom, então nós conversamos com a dona Marilza Reis Moraes Silva e vamos aguardar aí os posicionamentos e as ações pertinentes à justiça. Se me permite, Marcelo,